Shalom, shalom, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início à nossa pré-aula de hoje e estamos com o tema de todo o trimestre, que é a respeito do apóstolo Paulo, o qual nós não temos o propósito de trazer tudo acerca do apóstolo Paulo, sendo que isso é uma coisa impossível. Então, nós vamos tratar dentro das possibilidades, dentro da lição, dentro do tempo que nós temos e das condições, o qual está proposto para nós. Vamos aprender a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista da lição é o renomado Elianai Cabral, e então nós iremos estar meditando, trabalhando aí a moral cristã e a teologia devocional dentro desse trimestre que vai ser maravilhoso. Vamos aprender coisas muito interessantes a respeito do apóstolo Paulo. Queridos, este que vos fala é o presbítero Mauro Fagundes, da Assembleia de Deus em Tramandaí, no estado do Rio Grande do Sul, casado com a Joelma Reis do Amaral Fagundes, o qual Deus fez um milagre muito grande mesmo. A gente passou pelo Vale da Sombra e da Morte, O Covid levou ela a ser entubada, teve uma trombose pulmonar, trombose no pulmão, mas Deus foi muito generoso. Deus foi maravilhoso e fez um milagre muito grande na vida dela. E agora está se recuperando, passa bem, não usa mais cadeira de roda, nem a cadeira de banho, nem aquela cadeira higiênica. Enfim, o propósito não é esse, mas eu me obrigo a falar e a testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida. Sou muito grato a Deus por tudo o que Ele tem feito. Queridos, como introdução da nossa lição, a gente vai olhar o que Paulo tem para nós no decorrer de toda a lição, porque Paulo ele é o ápice da teologia cristã. Então, depois do Senhor Jesus Cristo, o maior homem que provavelmente viveu foi o apóstolo Paulo, Isso é a minha opinião, também é a opinião do teólogo H. Henry Halley, muito renomado, são as obras dele. E no seu manual bíblico, uma das coisas que ele fala é isso, Então, nós, no decorrer da história, a gente sabe que os 27 livros da Bíblia, eles sempre andaram juntamente com outros livros. E então, os 27 livros, eles foram considerados em definitivo como obras inspiradas pelo Espírito Santo lá pelo século XVI, quando os reformadores foram ter consciência e aprovar o nosso cânon sagrado, nosso cânon sagrado. A vida do apóstolo Paulo, que começou lá em Atos 9, a sua conversão, começou ali em Atos 9, a sua história começa em Atos 9, melhor colocando, e a gente vai aprender bastante coisas a respeito do apóstolo Paulo. Depois de ter estudado, pesquisado a respeito da lição de número 1, se dependesse das minhas próprias escolhas, eu não escolheria a lição 1, porque é uma lição que pouca gente vai
vai ter um interesse, né, de conhecer como é que era o mundo da época do apóstolo Paulo, né? Porque ele é o apóstolo dos gentios, ele foi um personagem é, por demais importante na história do cristianismo, né? Que para muitos pesquisadores Paulo foi o que deu início ao cristianismo. Alguns acusam até de paulinismo. Então, esse homem que ele foi um profundo conhecedor do judaísmo e aí ele vem a tornar-se cristão e passa a ser um grande promotor do, dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E é interessante a gente afirmar que o apóstolo Paulo ele admite, né, nunca ter encontrado Jesus na sua vida terrestre, né, fisicamente, mas indiscutivelmente ninguém foi testemunha maior do que Paulo acerca do que Jesus revelou e também manifestou para ele mesmo. Até o dia de hoje, Paulo ele provoca sentimentos e irritações nos judeus, especialmente ali lá nos seus contemporâneos, que nós vamos aprender durante a lição. Naquela visão em que ele teve lá no caminho de Damasco, ele se tornou o apóstolo mais influente do mundo de então. A busca religiosa dele levou ele a confrontar, né, todo o conhecimento que ele tinha a respeito do judaísmo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E aí então ele começa a se tornar um embaixador da mensagem de Jesus Cristo. Lucas, no capítulo 26 de Atos, narra ali o modo como Saulo de Tarso foi chamado e vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios, que é o que estava o que foi prometido em Atos 9 e 15. E, meus amados, Atos 11, né, ali é relatado através de Lucas os nomes das cidades gentílicas, ali como Antioquia, Chipre, Pafos, Perge, Icônio, Listra, Derbe, Corinto, Filipos, Colossos, Tessalônica. Essas aí elas foram alcançadas com a pregação do apóstolo Paulo, né? E depois de Atos, no capítulo 15, depois de Atos, ali aparecem os países, né? Onde ali tem outras também notáveis cidades, como Atenas, como Roma, e outras cidades como Samaria, Fenícia, Síria, Cilícia, ali onde Paulo, Silas, Barnabé, Tito e outros mais anunciaram o nome de Jesus e plantaram igrejas. Então, vamos à lição de hoje, vamos aprender aí sobre Paulo, né, como é que era o mundo, né, e o império romano na sua época. É isso aí, queridos. Vamos abraçar essa lição e aprender e compreender o porquê das falas de Paulo nas suas epístolas. Deus é maravilhoso. Tópico 1. Então, meus amados, vamos entender a origem do apóstolo Paulo. Estamos agora tratando do o mundo de Paulo no Império Romano, como é que era, como é que funcionava. Então, nós temos que tentar entender a origem, primeiramente a origem do apóstolo Paulo, porque tem muita pouca informação, né? A revista comenta que há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo,
como a sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnos, da Ásia Menor. Sobre o seu nascimento, não temos a data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. A respeito do nome de Paulo, eu gostaria de ressaltar, queridos, não é verdade, não é bíblico que Deus muda o nome do apóstolo Paulo. A Bíblia fala claramente, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 9. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, chamado do Espírito, aliás, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo. Então veja, aqui é a King James atualizada. Você vai ler a corrigida, vai dizer assim, ó, e Paulo também chamado de Saulo, e assim por diante, né? Porque muito provavelmente Saulo era homenagem ao rei Saul e muito provavelmente era o nome hebreu, né? Aliás, era o nome o nome hebraico. E Paulo era o nome romano que ele usava quando ia pregar aos gentios, e isso facilitava muito. Então ele se converte com os seus 30, 35 anos de idade. Na parte 2, a geografia do mundo de Paulo, né? Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano naqueles dias entre o ano 33 e 35 depois de Cristo. O imperador era Tibério e a dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias, segundo informes da história. A malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo ele percebeu as possibilidades incríveis para a disseminação do evangelho do Império, no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios, enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem um papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Então, queridos, isso é bíblico, né? Usar, né, de todos os meios e né, todos os recursos possíveis, né, todos os meios de transporte da época que Paulo usava. E então, né, nós hoje, na medida do possível, temos que usar, né? Às vezes, né, um pastor de uma igreja que é pequena, ele pode solucionar tudo, né, com um carro simples, né? Dependendo da região do país, que a gente vive num país que ele não é rico e a distribuição de renda ela não é igualitária. Tem lugares que são milhares de missionários que fazem a obra de Deus de moto, de bicicleta, e ainda existe gente que faz a obra de Deus a pé, existe aqueles que fazem a obra de Deus no lombo do cavalo.
né? Os irmãos lá do Nordeste, lá tem gente que usa o jegue, né? Usa o burro. Então depende da realidade de cada lugar, né? O tamanho de cada congregação. Nós não podemos é, usar isso como um argumento válido para criticar aquele que ele pega um avião para fazer a obra, né? Nós temos que entender a capacidade de cada um, né? Se Deus colocou alguém para ser líder de 100 é conforme a capacidade dele. Uns têm capacidade para ser líder de 1.000 pessoas, outros líder de 10, e assim vai. Outros têm a capacidade para liderar milhões de pessoas, e aí ele vai dispor, né, dos meios necessários, dos recursos que estão disponíveis, e isso aí é muito bom se bem usado para a honra e a glória de Jesus. Amém? Então, vamos para a parte 3, né? Então veja aí, tudo para o benefício da evangelização, né, urbana e também do campo, ali que a lição fala, né? Se preocupar, né, em pregar em todos os lugares, né? Insta em tempo e fora de tempo. Parte 3, né? Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de sua experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus para o mundo gentílico. Atos 9:15. Ele soube do seu apostolado, que o seu apostolado, aliás, né, não se daria em Jerusalém, né, já que lá estava Pedro, Tiago, irmão do Senhor, João, além de outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Abre aspas, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto para por ministro e testemunha. Para por ministro e testemunha. É que tem dois por ali, né? Um é com circunflexo e o outro não. A quem agora te envio, fecha aspas, Atos 26, versículo 16 e 17. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, o Senhor convoca Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Então veja que os apóstolos, eles não foram, né, pregar o evangelho no mundo todo. E Paulo observou isso, né, já que eles querem ficar pregando para judeu, né, pregando entre eles, eu vou adiante, eu vou ser um missionário mundial. E aí, meus amados, Paulo pregou em 3 continentes, né? África, Europa, Ásia, né? Deus honrou tremendamente seu ministério, com muita perseguição, com muita luta, né? Muitos adversários dentro e fora da igreja. E então Deus, ele honra aqueles que foram capacitados e escolhidos por ele, para uma grande obra. Tópico 2. Sigamos adiante, então. O mundo cultural do apóstolo Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego. A nossa lição vai dizer que para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eles eram as línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano,
prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné e o apóstolo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico, utilizando o grego. Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. Então veja aí, que nós temos que usar os recursos aí que são possíveis para a evangelização. Paulo sabia falar o hebraico e o aramaico, que eram línguas da Palestina, dos judeus especificamente. Também dominava o grego, que é equivalente ao inglês de hoje. É a língua mundial. Qualquer lugar do mundo, que você ir e você falar inglês, lá vai ter alguém que fala inglês e aí você vai ter a comunicação facilitada por causa disso. Paulo também falava latim, que era a língua romana. Os romanos falavam latim. Então, Paulo, com toda a sua cultura, com tudo que ele aprendeu, tudo isso aí veio a ser usado a benefício do Evangelho. O fato dele ser romano, ele ter alguns benefícios por ser romano, isso aí ajudou muito o apóstolo. Era sonho dos seus pais, o seu pai era fariseu, era sonho dele que Paulo viesse a estudar em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era aluno, que ele era professor na escola de Hillel. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa desde que se respeitassem os deuses do Império. Em Roma havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Atis, que se integrava com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, também em Colossos, Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregação pregado pelos apóstolos, e a realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Então veja que o Império Romano, ele era aberto, né? Ele era aberto para todas as religiões e isso aí facilitou também que o evangelho viesse a ser pregado. Uma das táticas do Império Romano era essa, né? De não substituir à força os deuses dos povos que eram subjugados por eles, mas
eles iam lá, colocavam um Deus que era semelhante, né, e colocavam lá, davam nomes e assim por diante, e isso influenciava. Então, Roma era especialista nessa arte, né? Parecido com o que algumas igrejas aí fazem para atrair simpatizantes e membros. A influência da filosofia grega. Nesse mundo religioso havia a influência filosófica grega, essencialmente o Império Romano era politeísta e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8:5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos naqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele tempo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo como proclamadores do Evangelho. Devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da nossa fé com mansidão, temor, diante dos não crentes. 1 Pedro 3:15. Então, meus amados, a importância da filosofia grega, que Paulo tinha conhecimento até mesmo da filosofia grega, e isso permitiu que ele pudesse pregar e ganhar gregos, né? Ele pregou no Areópago, ele pregou e ele converteu pessoas. Então, essa é a importância de usar a língua que vai dar certo, a língua ao qual o povo se adequa melhor. Tá aí a importância de a igreja saber preparar missionários para enviar. Muitas vezes é muito melhor preparar um missionário do local. Nós temos países aqui perto, né, aqui pertinho de nós, aqui, né, aqui, por exemplo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, e aqui no Uruguai eles, né, não têm a, a mesma alimentação que nós aqui, né? Então, e o valor do dinheiro deles é diferente do nosso. Então é muito mais conveniente nós preparar um obreiro local, um obreiro, né, de lá, que fala a língua deles, que está adaptado à cultura deles, à alimentação deles, tudo, né, inclusive o valor, né? Se a gente for dar um salário mínimo, por exemplo, para um missionário nosso daqui, para se manter lá, ele vai ter, né, também essa assimilação de valor, né? Não vai, né, se dar por satisfeito da mesma maneira que um missionário de lá, né, sendo que a nossa moeda vale muito mais. Então, esse nosso áudio está no fim e nós temos que ir para o próximo. Tópico 3. Esse é o áudio que nós vamos tratar do mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu, né? Em Atos 22, versículo 3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como um traidor da fé judaica. Abre aspas. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, fecha aspas.
ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus, seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Pessoal, tem um detalhe aqui muito interessante, né? Qual era a religião do apóstolo Paulo? Você vai ver lá na leitura bíblica em classe, Atos 26 e o versículo 5, ele vai falar, né, que ele vai falar assim: sabendo de mim desde o princípio, se eu quiserem testificar que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Perdão, irmãos. Na King James atualizada, eu vou procurar aqui para ler com os irmãos Atos 22, versículo. Não, é Atos 26 e o versículo 5, onde vai dizer: eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa da nossa religião. Então veja aí Paulo se identificando, né, com o farisaísmo. Vale lembrar que o farisaísmo ele era uma seita que na época era muito bem vista. E então Paulo começa a usar, né, algumas coisas que ele tinha, né, como conhecimento da língua dos judeus, e também começa a usar o conhecimento que ele tinha da Bíblia, da lei, né, e do farisaísmo para apresentar os seus argumentos em sua defesa. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido, Filipenses 3 e 5, uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias. O apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés, Gálatas 1,14. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário e Israel. Então veja aí que ele dominava muito bem o conhecimento acerca da fé judaica, sendo que ele foi criado e educado e ensinado, treinado, né, dentro da fé judaica. Foi circuncidado, e a circuncisão era ao 8º dia. Então Paulo nasceu e se criou dentro da fé judaica. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Então veja aí que, né, Paulo, né, ele tem aqui, ó, o mundo missionário dos apóstolos,
de Jesus se restringia numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Atos 11:19, quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico, e as culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam a ele, condições para peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia, Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o estado social, bem diferente de hoje, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios dos judeus, nas praças do Areópago em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Então, Paulo se identifica como judeu, criado dentro da fé judaica, e o mundo gentílico foi o lugar, foi seu campo missionário, foi aonde ele saiu para pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus, e nós temos que fazer exatamente isso. Nós não podemos precisar de apoio de governo, apoio de político, nós temos que ir e pregar e fazer aquilo que Jesus determinou, levar o Evangelho até as pessoas que estão precisando, que estão sedentas. Conclusão. Veja bem, queridos, indo para a nossa conclusão, vemos através aí do conhecimento que Paulo adquiriu, a sua experiência de vida, os anos que ele passou aprendendo em Jerusalém, os anos que ele passou aos pés de Gamaliel. A nossa conclusão vai dizer o seguinte: a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. E diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Jesus Cristo. Então veja aí que tudo o que o apóstolo Paulo passou antes do Evangelho foi para que ele pudesse e tivesse como responder, tivesse como falar, soubesse o que falar diante de políticos, diante de autoridades religiosas e assim por diante. Tudo isso foi importante demais, para ele e para o Evangelho. Tem uma questão que a lição ela não aborda sobre o apóstolo Paulo, sendo ele, se ele foi o fundador do cristianismo ou não. E a melhor resposta talvez seja que ele não foi apenas o fundador, ele foi mais do que isso, ele foi a pessoa que entendeu a cosmovisão e melhor interpretou o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Porque Paulo ensina e ele dá leis e diretrizes, ele escreve leis e diretrizes que ensinam o homem a conviver na sociedade, a conviver em família, a como os pais tratarem os filhos tratarem os pais. E ele traz uma série de coisas o qual ele escreveu
que traz orientações para a nossa vida, e aquilo ali influenciou o mundo inteirinho, influenciou o mundo todo de uma maneira muito grande. Tudo isso aí através da sua interpretação da cosmovisão do sacrifício de Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos. Não esqueça de dar uma meditadinha nas perguntas, né, a respeito aí do apóstolo Paulo.